A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre arquitetura de sistemas, de servidores, né? Você que de repente está começando a programar para back-end agora, se matriculou num curso, pensa em ir para essa área de programação, mas não sabe o que lhe aguarda, né? Você sabe que, pô, tem que escrever alguns códigos, mas o que mais, né? Ou então você nem é da área, mas é curioso, né? Esbarrou nesse vídeo e tá afim de saber um pouco mais. Então, o que eu vou tentar falar aqui é como funciona essa parte de arquitetura de servidores. O que são os desafios em torno disso. E não necessariamente vai ser um conteúdo introdutório. Eu vou falar de aspectos até avançados aqui, mas que para uma pessoa leiga ela consegue entender. Então, vai ser meio que minha perspectiva do que é a beleza dessa profissão, assim, de parte desse assunto, né? Então, eu vou fazer alguns desenhinhos aqui, experimentar essa forma de apresentar e espero que fique bom. A intenção é ser bom. Então, deixa eu arrastar minha cabeça pra cá. Tem que ser menor, né? Pelo menos virtualmente, minha cabeça dá pra diminuir. Então, vou deixar ela desse tamanho. Olha aí, que mágico. Então, bora lá. Vou ficar boa parte agora olhando pra baixo aqui que eu tô desenhando, né? Tá. Então, uma forma de você encarar... Primeiro, quando você vai programar, né? É normal quem tá fazendo o primeiro programinha sei lá, vou programar um joguinho da velha, sei lá. Ou então vou programar. Tem o primeiro programa que você faz em qualquer aula introdutória de programação é fazer um Hello World, né? Você faz um programa que tudo que ele faz é imprimir isso na tela, que é uma coisa muito sem graça, nem um pouco motivante. Então, normalmente, sei lá, se for um código Python, você vai ter lá um código, né, que tem um dev, main, tipo, você vai botar isso no arquivo, né? O nome do arquivo vai ser main.py. Nossa, que caligrafia péssima. E vai ter lá print e, entre aspas, hello world. Uma coisa bem para quem já começou a programar, cansou de fazer esse tipo de programinha. Aí você vai salvar esse arquivo aqui, isso aqui vai ser um arquivo de texto. Você salva essa parada. Aí você abre um terminal, né? No Windows vai ser o cmd.exe. No Mac vai ser o próprio terminal, né? Você vai abrir esse programa. Aí vai ser um programinha que ele, basicamente, ele tá esperando você digitar alguma coisa. Tem um cursor lá, pô, me dê um comando aí. É isso que ele é. Aí você que acabou de escrever seu primeiro comando, meu primeiro programa, né? Você vai chamar o Python, que é o interpretador da linguagem Python, e vai pedir para ele executar o seu código, o main.py. Pronto, aí ele vai ler esse arquivo que está aqui em cima, né? Ele vai ler isso aqui, aí pronto, ele vai fazer a mágica dele de interpretar o que você escreveu e ele vai executar aquilo. Por debaixo dos panos ele vai fazer infinitas coisas, entre elas conseguir escrever no seu terminal o Hello World que você tinha pedido, certo? Então, para quem está começando a programar, fica, caramba, mas isso não parece nem um pouco assim com o que eu esperava, né, da profissão. Eu queria fazer um jogo aqui muito massa, ou queria trabalhar na Uber, no Google, né? Sei que no Google a turma não tá fazendo o Hello World lá, né? Mas é muito parecido, né? Isso aqui é, de fato, é o primeiro passo, assim. Os programas, eles complicam um pouquinho mais, mas o princípio ainda é o mesmo, que é entradas e saídas. Isso aqui vai ficar para sempre. Todos os seus programas você vai trabalhar com entradas e saídas. Então, o que que esse seu programa tem de entrada? Nada. Ele não está pedindo nada aqui. A main, essa função main, ela não está pedindo nenhuma entrada, mas ela poderia. Você poderia ter aqui pedir aqui, por exemplo, botar name, né? E aí na hora de você rodar seu comando, você ia passar seu nome. Então, em vez dele chamar world, que é uma parada genérica, ele iria chamar o seu nome. Pronto. Agora seu programa tem uma entrada, né? Porque ele está pedindo alguma coisa e usando ela para executar a função dele. Aqui no caso é simplesmente uma uma impressão de uma string, né? O nome disso aqui é uma string, né? Uma cadeia de caracteres é uma string. E aí a saída do programa está sendo esse texto. Mas poderia ser ter programa. Obviamente existem programas mais complexos. Então, por exemplo, bora lá. Bora dar uma aumentada aí nessa complexidade. Fazer uma analogia aqui com telemarketing. Então, você liga lá para uma empresa de telemarketing
esse cidadão aqui voltar vermelho, porque normalmente você tá com raiva, né? Quando você, ó, quero cancelar minha conta. Então você, esse bonequinho aqui, tá chateado. Aí você vai ligar para o telemarketing, que normalmente é uma pessoa muito paciente. Então vou botar até uma auréola aqui, porque beira o angelical, né? Atendendo telemarketing. Embora tem uns que são meio sacanas. Ele já tá, né? Final do dia, já tomou uma porrada de esporro, tá afim de sacanear alguém. Às vezes você é esfelizardo. Mas bora lá. Voltando aqui para o storytelling, né? Então você vai pedir alguma coisa para esse cidadão, ó, quero cancelar minha linha. Aí você passa para ele, né? Você vai dizer seu CPF, inclusive é solicitado aproximadamente 1 trilhão de vezes a cada vez que você liga para um telemarketing, né? Seu CPF, seu nome, confirme aí qual é o nome da sua pai, da sua mãe e o seu vizinho, né? E toda vez, vou passar para tal setor. Aí você tem que confirmar tudo de novo. E por isso que ele vai ficando cada vez mais com raiva, né? Então ele vai ficando até com umas fumacinhas na cabeça. Aí, bom, como eu tava dizendo, você vai pedir cancela a minha conta. E aí você tem que dizer seu CPF, por exemplo, ou seu número, na verdade, né? Porque você pode ter mais de um número, né? Então você vai dizer para eles lá, meu número vamos dizer, um DDD 81 9. Pronto. Aí ele tá certo. Isso aqui que você tá fazendo é a entrada de um grande programa. O telemarketing é como se fosse um serviço, né? Ele é um serviço. Não é como se fosse, ele é mas é um serviço onde a comunicação ela é humana, majoritariamente. Pelo menos na entrada, né? Que é o que a gente lembra que a gente estava falando de entrada e saída lá no programinha Python? Você dizia name, pronto. Muito parecido. A entrada aqui, ela tem dois termos, vamos dizer. Tem um comando, que é cancela a conta, e tem um parâmetro. A gente chama isso de parâmetro. Porque para o mesmo comando, né, para esse cancelar a conta, pode entrar qualquer coisa aqui. Pode entrar vários números diferentes. Várias pessoas diferentes, raivosas aqui, e com fumacinhas em graus diferentes. Elas pedem cancela a conta com diferentes números. E é o que esse cidadão faz. Esse anjinho aqui, às vezes, é um diabinho. Cadê o vermelho, hein? Eu achei que eu tinha a cor vermelha aqui. Tá bom, vai ser um diabinho com um chifre rosa. Ele vai executar a mesma coisa, todas as vezes. Todas as vezes que pedir para cancelar a conta, ele faz a mesma coisa. A primeira coisa é dizer, né? Não vou cancelar. Né? Ele não é tão explícito assim. Ele vai dizer, tem certeza, senhor? Você já viu aí nossas promoções? Nós temos essa promoção aqui. Então, a primeira coisa que ele faz quando se pede cancelar a conta não é cancelar, é encher seu saco. Então, ele tem lá a função de encher o saco. Mas ele faz a mesma coisa, né? Ele tem um programa que ele segue. Ou como a analogia ela funciona. Ele segue um programinha. Ele é como se fosse um robô. Na verdade, o que se deseja do funcionário telemarketing é que ele se aproxime ao máximo de um robô. Porque isso se relaciona um pouco com qualidade de serviço. Por incrível que pareça. Qualidade é muito mais sobre repetir, você fazer a mesma coisa igual todas as vezes, do que satisfazer o usuário. Então, controle de qualidade não é tipo que aquilo está bom. Porque tem muito produto que é péssimo, mas ele é barato. O importante é você ser péssimo de uma forma igual em todos os produtos. Então, o setor de garantia de qualidade é garantir que a qualidade é péssima de uma forma igual, para justificar aquele preço baixo. Então, se ele for um robô, ele vai ter qualidade. Ele vai seguir a qualidade esperada, né? Mas bom, bora lá. Então, o que é que acontece quando esse cidadãozinho aqui, esse diabinho com a auréola, ele faz quando recebe sua requisição? Além de encher o saco, ele vai protocolar isso lá dentro, né? Ele não consegue cancelar imediatamente, muitas vezes. Cancelar a conta, às vezes ele consegue. Parece que tem alguma lei que obriga, né? Não sei. Mas na maioria das vezes eles, né, enrolam, né? Ele dão uma, ó, a gente vai fazer, vou ver e te aviso. Então ele vai adicionar isso a algum sistema, né? Ele vai chegar lá no computadorzinho dele, aqui um teclado e um monitor com antena. Ele vai botar tudo aqui e pronto, vai desligar, né? Obrigado, senhor, estaremos fazendo o que você pediu. E aí, beleza. Em algum momento aquilo vai ser realizado. Então, isso aqui parece muito com um sistema que alguém programa, né? Isso aqui seria o programa que recebe a requisição, o atendente de telemarketing, né? E aí, beleza. Então, vamos matar essa analogia aqui
E vamos começar agora a falar de um sistema mesmo. Continuar agora, a pessoa ela não tá mais com tanta raiva, ela agora está até que bem-humorada, porque ela tá querendo comprar uma parada nova aí. Ela conseguiu juntar uma grana e finalmente vai comprar aquele celular de última geração, que é igualzinho ao do ano anterior, né? Todo ano o celular lança, o que que acontece? Bateria dura meia hora a mais, mas depois de um ano já está durando 2 horas a menos, né? Storage, né? Quantidade de memória aumentou 10 GB. A câmera aumentou 2 pixels. É só a mesma coisinha. Se olhar de frente assim, é aquele negócio veio do preto. Mas enfim, ele tá super feliz aqui, ó. Tá até uns coraçãozinho. Não sei se coraçãozinho ou dinheirinho. Vai ficar um olho com coração e o outro olho com dinheiro. Então aqui tem um coração e aqui vai ser o dinheiro. Então pronto, ele é o mix aí, né? É o sorte no jogo e sorte no amor. Então ele quis comprar aqui, vai pedir para comprar no e-commerce. Então temos aí um site que vende, né, os celulares. Né? Não sei nem desenhar um celular. Um celular é basicamente isso aqui. Pronto, celular com precisão máxima. A pessoa ela vai no e-commerce, né, e vai comprar o seu celularzinho querido. Então tá super barato o celular, né? Tá na promoção aí de apenas R$ 99.000, né? Porque a gente já tá no ano aí de 2027. Pelo andar de carruagem vai chegar, na verdade, R$ 999.000. O celular vai bater nisso aí. A Apple, né? O da Apple é assim, a cada ano multiplica por 10 o valor. Então, ele vai fazer essa compra. Então ele precisa, ele vai passar os dados dele, ele vai passar o CPF dele, vai passar os dados do cartão, né? Então vai ter eu vou dizer aqui card em inglês. E o identificador do produto, né? No mundo do e-commerce, a galera chama isso de SKU. SKU é Stock Keeping Unit, unidade de estoque. E aí, pronto. Aí ele vai mandar isso. Aí, o que é que esse cara vai fazer? Parecido com a pessoa lá do telemarketing. Ele vai fazer o famoso, vou ver e te aviso. Então ele vai salvar isso em algum lugar, da mesma forma que o telemarketing colocava no sistema, esse servidor aqui vai botar no sistema também. Então ele vai salvar. E vai salvar num negócio, aí entrando mais no detalhe, que você talvez até já tenha ouvido falar, numa tal de base de dados. E a galera desenha assim, como se fosse um baldinho. Vou colocar aqui até uma coisa aqui, uma sombrazinha, ó. Isso aqui é uma base de dados. Aí você pode escrever assim, BD, base de dados. Ou se quiser em inglês, né, DB, database. Então, você lembra do seu arquivinho main.py, que dava um hello world? Pronto, agora você tem um programa, pode ter até um outro main.py. Nada impede de quando alguém pede isso para cá, rode um main.py. Pode continuar sendo isso. A diferença é que em vez de ele receber um nome, que estava o seu nome ali, se lembra? Hello Rodolfo. Em vez de Hello World, é Hello Rodolfo. Não vai ser mais name. Vai ter o seu CPF, vai ter esse SKU e vai ter o seu cartão de crédito, por exemplo. E aí, em vez dele imprimir na tela, aí é que é o massa. Que nenhum programa desses da vida real fica imprimindo alguma coisa na tela, porque ninguém chama programa no terminal, né? Assim, o ser humano normal, ele não fica chamando nenhum programinha no terminal, a não ser que você já seja programador. Aí você vai começar a se deparar com programas que você usa através do terminal. Por exemplo, o Python, bom, né? Que a gente estava chamando ali no terminal, a gente estava usando no terminal. Então, mas normalmente não, você está usando um navegador, né? Então, ele não vai imprimir nada no terminal, ele vai fazer várias outras coisas. Então, o seu main.py, ele vai ter que se comunicar com a base de dados, principalmente isso vai ser majoritariamente vai ser uma das coisas que seus programas, né, principalmente se está programando para web, falar com base de dados é uma das coisas que o seu programa mais vai fazer. Porque ele precisa guardar em algum lugar o resultado do processamento dele, né? Então, vai falar com base. Não só escrever, ele tem que ler, né? Então, se você mandou seu CPF, ele provavelmente vai ter que ver. Esse CPF já tá aqui? Ele vai pedir para a base, ó, me dá aí se já tem um cadastro desse CPF aí. E aí, se tiver, beleza, ele aceita, né? Cartão. Cartão, aí tem uma parada que é interessante. Que ele não vai falar com a base de dados. Porque seu cartão, não tem como você
cobrar de uma pessoa sem falar com outra instituição, como é que vai falar com o teu banco? Porque teu banco tem que dizer, não é banco de dados aqui, é o banco emissor do cartão, né. Então como é que vai falar com ele para saber se você tem saldo, né. Então seu programinha, o seu main.py aqui que a gente tá falando, ele fala com a base, mas ele fala com alguma outra serviços externos, outros serviços. Então, a gente tem um programador aqui nesse cenário que ele está aceitando compras, né. Ele é um programador, ele fez um programa que ele aceita compras de um e-commerce. Vai ter um outro programador que vai fazer um programinha, da outra cor aqui, programinha que ele só faz cobrar cartão de crédito. Então, o que esse programinha faz é receber o card e o valor, né, o vamos dizer, chamar de velho, que gastando inglês, tudo aqui nas programações a galera quer fazer em inglês. Então, e o que é que essa galera faz quando recebe o cartão, né? Normalmente essa empresa daqui, que tem esse serviço que cobra cartão, ela é o que se chama de adquirente. Aí estamos entrando no mundo de pagamentos agora. Ou credenciadora. Pronto, tem esses 2 nomes. Aí, pô, dá para fazer um vídeo só disso. Mas na prática, ela ela vai saber cobrar você. Que aí ela pode ser exemplos, né, você já deve ter visto esses nomes. Uma empresa que faz isso, Stone, outra empresa que faz isso, Cielo, outra empresa que faz isso, Rede. Inclusive, Stone e Cielo, pô, Rede e Cielo vai ficar chateado que eu falei da Stone primeiro, porque a Cielo e Rede são gigantes. São as 2 primeiras do Brasil. Stone veio bem depois. E eu lembrei primeiro da Stone, vê se pode. É porque eu peguei a corzinha verde, a Stone é verde, né. O meu e-commerce então, esse meu main.py aqui vai ter que fazer uma chamada para uma dessas empresas aqui que eu falei, Stone, Rede ou Cielo. Vai depender do dono da loja. O dono da loja ele usa qual empresa? Assim como um posto de gasolina, ele usa uma maquininha, né, você vai lá na conveniência do posto de gasolina, tem alguma maquininha, ela pode ser amarela, laranja, vai ter a marca dela. Então, o dono de uma loja de e-commerce, ele também vai escolher a maquininha dele, só que aí é virtual, vamos dizer. Mas de todo jeito ele vai ter que escolher entre uma empresa. E aí seu main.py vai ter que mandar as coisas para esse serviço. Então olha que interessante, o seu main.py, que são coisas que seu programa faz? Ele fala com a base de dados, fala com a adquirente para cobrar o cartão. Então o que seria um resumo de um programa? Primeiro, seu main.py, ele não ia ficar imprimindo hello world mais. Ele ia, salvar o pedido, ele ia, por exemplo, ele ia chamar um outro main.py, um outro serviço, né, fazer uma chamada para saber se tem estoque desse produto, saber se você tem cadastro, vai falar com o sistema de cadastro de clientes, e vai falar com esse daqui para ver se cobrou. E vai ter vários fluxos, né, vai ter o fluxo de e se o pagamento não foi aprovado? Se o pagamento foi negado? Você tem que registrar isso na base de dados. Criou um pedido, mas ele foi cancelado, né, porque o pagamento não foi autorizado. Então o seu programa começa a ter essas condições, assim. "Ah, eu vou chamar tal serviço e vou ver o resultado da chamada para saber o que eu vou fazer depois". Então a programação é isso, né, você vai ter comandos e condicionais, saber o que faz com cada resultado. Interessante, né. Então beleza, já falamos desse assunto todo, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos deixar mais interessante agora. Bom, eu falei de base de dados, né, e falei da aplicação, né, que ela fica recebendo as entradas e chamando os outros serviços, né. Tudo isso roda dentro de um computador, né. Então tem um servidor, na verdade. O servidor é um computador, mas ele é voltado para executar aplicações, né, não é para um usuário final, não é para alguém ficar lá no jogando paciência nem nada, ele é feito para instalar aplicações e ficar oferecendo serviço, tipo um e-commerce, um iStone da vida, tudo isso roda num servidor, né, é um computador muito parrudo, que consegue na verdade eu fiz esse desenho porque ele é meio que vertical, assim, ele é mais alto do que uma pessoa. Ele parece uma geladeira, assim, ó, pra fazer ele tridimensional, ele é mais ou menos assim. E aí ele é como se fossem várias gavetinhas.
Então tem várias gavetinhas, você consegue ter aqui um puxador, então você consegue ter aqui na verdade aqui tem, sei lá, 50 servidores aqui nesse rack, né. Isso aqui se chama um rack, igual rack de TV. Então você ó, isso aqui é um rack, e aqui tá uma porrada de cabo saindo das costas dele, né. A emaranhado de fio que sai daqui, porque vários computadores estão rodando aqui, né. Então e aí quando você pensa num data center, né, você vai ter um do lado do outro, na verdade. Então vai ter uma porrada, assim, tá, tudo isso de servidor. Não dá nem pra entender direito, mas seriam corredores dessa parada. Então tem muitos, então o cidadão que mantém, ele passeia nesses corredores aqui e: "Ah, eita, deu pau nesse computador". Aí ele: "Eita, onde é que tá mesmo?" É como se estivesse num supermercado, assim. Então vai ter vários corredores, né, isso aqui olhando de cima, né, você no supermercado você não tem as ruazinhas, né, que você: "Ah, o chocolate fica aqui". Pronto, já pensei no chocolate. Então, olhando de cima, vai ter várias ruazinhas dessa, e o cidadãozinho aqui, né, ele: "Opa, vou chegar lá, vou pegar o chocolate". Na verdade, isso aqui é um computador que tá pegando fogo. Então ele tem que ir aqui tacar o extintor, né. Não muito raro, tem incêndio no data center, mas, pô, pode acontecer. E é um sistema sinistro de segurança nessas coisas, inclusive. Tem até curiosidade, assim, grandes empresas que oferecem data center, tipo Amazon, eles nem dizem onde é o data center. É meio que uma informação que não é pública, porque pode ter um atentado, né. Você quer ferrar com a humanidade hoje é derrubar um data center. A bronca é grande. Então, tá bom. Onde é que eu estava mesmo? Ah, eu ia começar a mostrar os falar sobre problemas, né, quando e como resolvê-los, quando você coloca uma aplicação para receber muita carga. Então, bom, primeiro você vai hospedar, né, o seu serviço em algum lugar. Então aquele seu main.py que estava rodando no seu próprio computador, você vai subir ele num servidor daquele, né, colocar num desses caras. Aí e é tranquilo para fazer isso. Você abre uma conta, você vai lá em bota no Google aí, AWS. Cria uma conta lá com seu e-mail, e aí você vai poder usar o serviço de hospedagem. Tem mais simples do que isso. Eu falei AWS é o mais baixo nível, vamos dizer, né, baixo nível de você precisa conhecer um pouco mais antes de usar a AWS. Você pode usar o tal do Hostinger, né. Tô fazendo propaganda de graça. Mas tem serviços de hospedagem que é voltado pra turma que ainda tá aprendendo. Então, normalmente esses anunciam na televisão, né. Você não vê nunca vi propaganda da AWS. E é o maior hospedagem disparado no mundo, a AWS, né. E o Google Cloud Platform também, ele nunca vi propaganda, mas ele ainda é bem menor do que a AWS, né. Enfim, você vai escolher um e vai subir seu main.py lá. Aí você vai poder decidir, né. "Pô, eu quero deixar usar uma máquina só". Digamos que você criou um site, né, que é pequeno. Digamos que você é muito corajoso e resolveu implementar um e-commerce. Então você tem seu main.py consegue realmente fechar compras e registrar as compras, controlar estoque, controlar pedido, pagamento. Você conseguir fazer esse Godzilla aí, né, no main.py. Seu main.py faz infinitas coisas. Você vai ter que tomar uma decisão que é você pode escolher colocar tudo num servidor só, numa máquina. Na verdade, existe um conceito que se chama máquina virtual ou um servidor virtual. Então você meio que vai ter um. Digamos que você usou Windows aí, né? Você tem um computador que roda Windows. Você vai poder ter um Windows que está rodando longe da sua máquina, está rodando na nuvem, né? Até agora eu não usei a palavra nuvem. Mas é basicamente isso, a AWS é nuvem, né? É um cloud provider. O que eu estou falando de hospedagem é o termo mais leigo, né? Mas o termo mais específico é cloud provider, né? Hospedagem sempre foi o termo usado aí há 30 anos. Hoje em dia a gente já fala de cloud, nuvem. A diferença é pouca. O lance do cloud é como se você tivesse recurso quase infinito lá e a facilidade de você usar mais recurso é muito grande, a facilidade. Você consegue em segundos pegar mais servidor para você. Se sua aplicação é muito
chamada, né? Se você é, sei lá, a sua loja é a C&A, né? Eu tentei pensar numa loja muito grande. Pensei na C&A, digamos que a C&A faz muitos pedidos, né, por minuto. Então você não vai poder ter seu main.py rodando num servidor só, ele não vai aguentar. Mas é disso que a gente vai falar agora. Você vai subir lá um Windows na nuvem e vai rodar seu main.py. E ele vai conseguir receber as requisições, salvar na base de dados e assim vai. Mas tem mais de uma forma de você definir essa arquitetura. Então a gente já está falando de arquitetura já. Então isso aqui eu vou chamar de CPU. CPU não é um nome bom. Eu já vou começar a usar termo da indústria mesmo, certo? Então se segura aí. Isso aqui é um EC2. EC2 é Elastic Compute. Elastic Cloud Compute? Vou ter certeza aqui. Elastic Cloud Computing. Elastic Cloud Computing. É o nome dessa coisa aí. Elastic Cloud Computing. Mas eu não vou ficar chamando disso não, porque vai ficar muito complicado. Então, é um servidor de aplicação. Então, sua app está rodando aqui. Aí, como eu estava falando, você precisa de uma base de dados. Aí você pode escolher entre colocar aqui dentro, né? Você pode, se quiser. Vai ficar 2 programinhas rodando no seu servidor. A app e o banco de dados. Você pode fazer isso. Aí sempre que alguém pedir, ó, faz a compra aí, essa requisição, aqui está o comprador. Então essa requisição vai bater aqui primeiro, né? E esse cara vai ficar falando com a base de dados aqui dentro. Aí isso é super eficiente, né? Porque tá tudo num servidor só. É muito fácil para essa aplicação ela falar com esse banco. Tá tudo aqui dentro. Mas isso vai enfrentar um problema no momento que seu site começar a fazer muito sucesso. Porque vai ter 2 aplicações, né? A sua aplicação em si, que é o seu programinha, e o banco, competindo recursos dentro do mesmo computador. Então fica pesado. Você tem que começar a pensar que esse conjunto aqui ele vai atender, vamos dizer, 100 pedidos por minuto. Dependendo da loja, pode chegar nisso. Tem loja que consegue 1000 pedidos por minuto. É grana, é uma loja gigante. É uma loja que fatura muito. E aí não aguenta. Isso aqui não aguenta. E tem um limite, sua máquina tem um limite. Aí sobre isso que eu quero falar agora, sobre esse limite. Então, como eu falei, você pode optar por deixar tudo no mesmo servidor que nem eu fiz, mas isso tem um limite, né? Por exemplo, você tem alguns recursos que não tem como você fugir. Tem esses 3, esses são os maiores ofensores. E disco também, né? Disco é muito mais aqui, ó, no banco, né? Raramente sua app ela vai ter problema de disco. Por quê? Porque normalmente você vai armazenar tudo no banco. Acabei de falar isso, não foi? Então, disco vai ser uma limitação do banco. Network, memória e CPU vai ser a limitação de qualquer servidor, de banco ou de aplicação. Então, é como se fosse uma lei da física, quase. Quase não, é lei da física. Você vai enfrentar as limitações da natureza, né? Você não consegue processar tudo dentro de um servidor só. Começa a ficar muito ineficiente, né? É igual um carro. Acho que a analogia não vai ser boa. Mas para quem sabe um pouco, você pega lá seu Volkswagen. O motor do carro, ele tem 4 cilindros. A maioria deles, né? A maioria, vamos dizer. Pelo menos no Brasil. Então o carro ele tem 4 cilindros. Dentro de cada cilindro tem um pistão, né? Pistão, que aí ele se agarra no... Acho que agora chama de virabrequim. Então os pistões eles se agarram no virabrequim e ficam girando. Aí isso aqui fala com a transmissão do carro. Aí vai falar com o seu câmbio, né? Que vai escolher como transferir, né? Como transmitir. Também se chama... Eu falei transmissão, né? Caixa de transmissão. Então, como transferir essa força? Igual uma bicicleta, né? Eu tô numa velocidade mais alta, eu posso passar para uma marcha mais alta. Eu posso aproveitar melhor a minha potência, né? Então, enfim, eu fui muito longe aqui, mas você tem 4 cilindros. Por que não tem um cilindro só? Porque ia ser meio difícil oferecer a mesma potência. Você ia ter que ter um cilindrão, né, velho? Pensou? O carro de um único cilindro, eu não sei se alguém já fabricou isso. Aí, porra, ia ser uma lapa de um cilindro.
A explosão desse negócio ia ser uma parada insana. Provavelmente o escape não ia aguentar. O escape ia ficar pelo caminho, ia ficar na estrada. Então, chega uma hora que você precisa diluir o trabalho entre mais entidades. Aí a hora que você pega aquele seu servidor que tinha a app e o banco, você separa no meio. Você pelo menos usa 2 servidores separados. Pronto. Então agora a requisição do seu comprador, né, do cliente lá do e-commerce, vai chegar nesse cara, ele vai ficar falando com o seu banco e vai ficar falando com a Stone, né? A Stone é a verdinha, para aprovar o pagamento, né? Tá bom. E aí uma parada interessante é que como a sua aplicação ela não guarda estado, né? Toda a informação que precisa ser persistida ela vai para o banco, né? Eu tinha botado aqui o BD. Você pode ter mais computadores rodando a aplicação. Isso é normal para aplicações de larga escala, né? Tipo e-commerce que precisa fazer 1,6 pedidos por segundo. Você sobe vários servidores com a mesma aplicação. E aí você tem um outro servidor aqui na frente que chama balanceador de carga. Load Balancer. Aí suas requests vão bater nesse cara primeiro. Então o compradorzinho lá, ele vai comprar. Ele não vai falar direto com esse cara. Ele vai falar com esse cara primeiro. Aí esse cara decide para onde vai. Então ele vai ficar avaliando. Pô, a CPU desse cidadão tá muito alta. Ele não olha a CPU, na verdade. Mas vamos dizer que esse servidor ele já está muito sobrecarregado. Então vou mandar para cá. Então ele tenta garantir que a experiência dessa pessoa é boa. Que ele sempre vai estar mandando a sua request para um servidor que está rápido. É isso que ele faz. Ele fica medindo quem está mais rápido. Ah, vamos dar para esse que está mais rápido. Aí esse que está devagar ele ganha tempo para dar uma segurada, né? Então, bom, acho que era isso. Eu achei que eu ia conseguir ir mais profundo, mas pô, deu para falar de bastante assunto, né? Mas no próximo vídeo eu quero falar de um assunto que é a relação entre esses servidores de aplicação e o banco de dados e como você monitora o uso de CPU desse banco. Vamos dizer que você está na Black Friday, seu e-commerce está, tipo, é o dia que vai mais vender no ano. Então você colocou uma porrada de servidores aqui. Pô, botei bem uns 40 servidores para aguentar uma carga violenta. E meu banco também, ele tá parrudão. Ele vai aguentar. Mas, pô, a galera tá com medo, assim. Será que esse banco vai aguentar mesmo? E aí tem como você, durante o dia, né? Pô, eita, a gente mediu errado. Dá pra você já se preparar, não deixar o banco cair. Durante o dia da Black Friday você vai lá e deixa o banco maior. Mas em que momento você deveria tomar essa decisão? É quando o banco está com CPU de 50%, de 60%, de 70%. Então, eu vou falar sobre isso. E um aspecto que é interessante é o que a gente chama de espiral da morte. Aí esse nome já, né, interessa, né? Esse nome da audiência. Então, eu só vou escrever aqui para a gente fechar com esse termo amedrontador. Espiral da morte. Vou botar um cabelinho aqui. E é espiral, né? Espiral, na verdade, espiral é isso, né? Helicoidal é que é o do caderno. Bom, beleza, eu espero que tenha servido aí de alguma coisa que você tenha conseguido durar todo esse tempo. Beleza? Até a próxima aí.